apresentando mais um programa ASP-UF em ação, graças a uma parceria entre a ASP-UF e a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. O tema de hoje é o canto coral. Canto coral a ser explorado em uma dimensão, embora reduzida. Para tal, temos o prazer de ter conosco o maestro Joab Ferreira. O maestro Joab Ferreira, ele tem um curso de bacharel em regência pelo Conservatório Brasileiro de Música e tem também pós-graduação em regência pelo Conservatório de Bordeaux, França. Maestro, muito obrigado por sua presença e queremos, então, falar um pouco sobre o canto coral. Primeiramente, um pouco da história do canto coral, como é que surgiu, como é que não surgiu, como é que se dimensionou. Olá a todos, professor Pu, muito obrigado pelo convite. E falar de canto coral, hoje é muito gratificante e eu fico muito satisfeito. Bom, falar da história do canto coral, a gente vai falar um pouco também do cristianismo, um pouco da história da igreja. Essa expressão coros, ela surge para designar um grupo que cantava junto. E na história da igreja, coral era para toda a comunidade, onde todos cantavam. Tinha o coral, que era para todos, e o coro, que era um grupo menor, que também participava das liturgias, missas, etc. E esse grupo coral ele vai ganhando uma autonomia dentro das celebrações e vai se fortalecendo. E era um meio também de doutrina, de propagação também da fé. E essa história do canto coral, ela vai surgindo e as primeiras partituras para esse tipo de formação datam mais ou menos do século XII. Então, esse é o início do canto coral, onde ele começa a se estruturar como uma forma de música. Hoje a gente tem o canto coral como uma prática de grupo, mas a música coral é uma forma musical, que quer dizer que pode ser tanto para um grupo até de instrumentos, que não precisa ter voz, mas a maneira como essa música é construída em blocos, um único som. Hoje a música coral ela tem essa conotação mais de forma do que propriamente um grupo cantando. Você está falando de que surgiu muito nas igrejas, nas diferentes orientações. E será por causa disso que também as igrejas, na sua estrutura interna, têm o chamado coro? Sim, sim. Esse lugar do coro era o lugar especial onde este grupo, que era altamente selecionado, né? No início eram cantores, só se permitia vozes masculinas, meninos cantores e vozes adultas, né? As vozes femininas nesse início não tinham a participação, né, tão frequente. E esse local geralmente separado, né, da grande nave da igreja, da congregação, era para esse grupo, né? Hoje a gente tem lá o coro, onde tem um órgão. Geralmente os órgãos eram instalados justamente para estar próximo dos cantores. E por isso também a importância na tradição da existência do próprio órgão e do organista como apoio ao coral e no coro, certo? Exatamente. Um exemplo que isso está ligado da música de órgão, da música litúrgica, a gente pode chamar assim, a prática do canto coral, a gente pode buscar lá no compositor Johann Sebastian Bach, um compositor alemão do período barroco, que ele escreve uma série de corais para o órgão, sobre temas da própria liturgia. Eram momentos que tinha-se música, que poderia-se ou não ter participação de canto. O coral e o canto coral, além de uma atividade, uma comemoração de caráter mais religioso, ele é um fenômeno cultural e um fenômeno social.
hoje nós temos o canto coral realmente como um fenômeno cultural e social, não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem assim grandes movimentações que reúne muitos corais, ou às vezes um único coro de 1000 vozes, por exemplo, e que as pessoas fazem música junto. Então, eu acho que é um momento que a gente consegue congregar, reunir um número maior de cantores. E no Brasil, como é que surgiu, como é que se desenvolveu o canto coral desde a origem nossa? O canto coral no Brasil, a gente vai também lembrar um pouco de Villa-Lobos. Villa-Lobos, não só ele, mas ele é o grande nome, né, do canto coral, do canto orfeon, do canto nas escolas, de reunir uma grande massa de alunos para poder cantar. E isso no Brasil hoje, nós temos espalhados, né, em várias cidades, grandes eventos que reúnem assim muitos corais durante dias, até mesmo durante todo o mês tem uma programação longa, e isso está em todo o Brasil. Então os corais viajam e levam a sua música, né, provocando esse movimento intenso. Então, eles estão presentes nas igrejas, estão presentes nas escolas, nos clubes, na sociedade como um todo. Isso, o canto coral hoje, ele saiu, não está tão presente hoje como nas igrejas como antes. Ele ganhou muito mais espaço nas escolas, instituições, grupos, amigos que se reuniram para cantar, independente de estarem ligados ou não a alguma instituição. E hoje muitas igrejas não têm mais os seus grupos corais. Na verdade, a gente tem que fazer uma volta um pouco aí para a música litúrgica. Mas o coral ele ganhou espaço. Ele foi além das portas, além das igrejas. E nas igrejas também tem por um significado que a ideia da celebração é a participação efetiva de todos. E o coral, ele poderia dar um pouco a percepção de que há um pequeno grupo específico que está cantando músicas religiosas. E as igrejas evoluíram muito na dimensão de participação de todos aqueles que frequentam. Acredito que seja essa a razão dessa redução. Sim, eu acredito também que a gente volta um pouco à nossa origem. Voltando na história do cristianismo, de como surgiu o canto coral, o coral era para que todos naquela congregação pudessem cantar. Para que um grupo menor tivesse uma participação, era o coro, mas o coral era para que todos participassem. Talvez hoje nas igrejas não tenha os grupos de coros, os menores, mas a ideia de participação total da comunidade, eu acho que isso responde bem à ideia do início do canto coral, de como que isso surgiu. E como é que você vê a questão do canto coral em Niterói? Já que abordou um pouco a questão do Brasil, nós vamos mergulhar um pouco em Niterói. Niterói, eu estou em Niterói já há 14 anos. Eu sou de São Paulo e vim para Niterói pelo caminho da música e pelo caminho do canto coral. Meu primeiro trabalho como regente de coro aqui em Niterói, justamente na ASP-UF, com o coral Cantar é Viver. E Niterói é uma cidade que a gente pode dizer hoje que canta. É uma cidade que tem muitos corais, cada um com a sua história, cada um com a sua proposta, reunindo pessoas diferentes, mas com o mesmo ideal, com o mesmo propósito. E Niterói pode ser que já passeou um pouco aí pelo Brasil com os seus coros, né? Não só os grupos que eu dirijo, mas outros também que eu conheço, já levaram a música de Niterói ou o canto coral de Niterói para outras cidades. Então, é uma cidade cantante. E predominam corais independentes ou corais ligados a instituições
a igrejas, a clubes, escolas, porque a municipalidade de Niterói tem seu coral também e promove coral. Hoje a gente tem isso bem assim equilibrado. Nós temos as instituições, escolas, etc., igrejas que mantêm os seus grupos corais ou ao menos abrem as portas, né, de suas casas para que esses grupos possam começar e ter um trabalho. E também muitos grupos independentes, né? Não tem assim um número exato se é são grupos independentes ou não. Nós chegamos ao final do primeiro bloco. Agradecemos a presença do maestro Joab Ferreira. Damos um pequeno intervalo e daqui a uns instantes voltamos a trabalhar o tema do canto coral. Senhoras e senhores, damos sequência agora ao nosso programa sobre o canto coral, contando com a presença do maestro Joab Ferreira. No primeiro bloco, historiamos um pouco o canto coral no mundo, no Brasil, em Niterói. E verificamos que ele existe a partir de igrejas, a partir de associações, de clubes, de escolas, em múltiplas iniciativas. Queremos, nesse segundo bloco, desenvolver um pouco mais. Na sua prática, o senhor é regente de vários corais, entre eles o coral da ASPIUF, Cantar é Viver, sobre o qual vamos falar um pouco mais, mas o senhor também é regente de vários corais, ou seja, contribui para o desenvolvimento do canto coral na nossa cidade. Sim, hoje eu trabalho com grupos bem diferentes. Voltando, como já tinha dito, meu primeiro trabalho em Niterói com o canto coral foi com o coro Cantar a Viver da ASPIUF. E também, além desse trabalho, tem o coral do Rotary, que reúne rotarianos e amigos do Rotary. O coral da companhia Cantate Dim, que é uma companhia independente que eu dirijo. E agora eu tenho mais 2 coros para trabalhar, que é um coral infantil e um coro juvenil. Então eu estou desde a primeira geração aí, se formando em canto coral, até o que a gente pode dizer de melhor idade ou coral de idosos. Né? Então a música coral, ela abre um caminho para todos, né? Desde do grupo infantil a um grupo adulto. E aí ele vai em frente sempre que há apoio de alguma instituição. Todos esses grupos têm apoio de alguma instituição. O apoio mais simples, o mais assim, inicial, é também o mais importante, desde abrir o espaço de algum lugar para que os grupos possam se reunir e ensaiar e se preparar, até o apoio institucional, que é a manutenção do trabalho. Né? Os corais infantil e juvenil é de um projeto chamado Som Mais Eu, que tem a proposta de dar formação musical a jovens, a crianças e jovens.
O Coral do Rotary, que é um coro de amigos, é um grupo que aberto à comunidade. O coro da ASP, que reúne aspianos e professores ainda na ativa da universidade, assim como também amigos da comunidade. Então a gente tem esse apoio, né, das instituições que nos cedem os espaços, primeiramente, e também investem, de uma certa forma, para que esse trabalho possa se manter. E na história do desenvolvimento do coral, a gente tem percebido no Brasil de que quando há apoio, iniciativa e interesse dos municípios, o canto coral está se desenvolvendo muito mais. O senhor percebe essa experiência, Petrópolis e outras cidades? A gente vê essa iniciativa em outras cidades quando, né, o poder público, quando a municipalidade entende que esse tipo de trabalho, tipo de evento, ele começa a movimentar outros setores da própria cidade, desde o comércio, a setor turístico também, porque recebe muitos visitantes por conta de um evento, por conta de um encontro de coros. Então, quando isso acontece, a gente vê que há um impulso na prática do canto coral. E o senhor dirige o coral da ASPIUF, Coral Cantar é Viver, cujo título é bem interessante. Nos diga um pouco ao público como é que é essa experiência do coral Cantar é Viver e o significado do próprio título. Eu cheguei na ASP para unicamente fazer um concerto. Na verdade, era o primeiro sarau da série de concertos que a ASP promove. E aí me apresentaram que tinha um coral que estava desativado, né, por um tempo e que se não teria interesse de assumir esse grupo. Aí prontamente conversamos e começamos a trabalhar. O coral Cantar a Viver, ele tem esse nome de uma cantora que trouxe essa ideia que o cantar é uma experiência de vida. O cantar promove a vida. O cantar promove a união entre as pessoas. A prática do cantar promove estar próximo do outro, ajudar o outro, ser ajudado, no sentido de fazer uma atividade comum e que as pessoas, né, possam estarem ligadas de certa forma. Então surgiu esse nome Cantar é Viver, justamente para trazer um pouco dessa explicação, o que é fazer música junto. E esse título, ele expressa inclusive uma importância da música na vida individual, na vida cultural, na vida social de cada pessoa e de cada grupo. Sim, cada grupo cria a sua história. Não tem um coral parecido com o outro. Então cria uma identidade. Então, e a identidade ela é viva e ela se transforma. O coral ASPIUF em Ação, melhor, coral Cantar é Viver, e também com a sua coordenação, tem promovido os chamados encontros de corais. E este ano já está programando o 8º encontro de corais. Como é que é essa experiência na sua percepção? A ideia surgiu quando o Coral Cantar a Viver participou de um outro encontro de coros numa outra cidade, no estado de Minas Gerais, em São Lourenço. E a professora Aidil estava conosco na época, presidente da ASPIUF. Vamos levar essa ideia para Niterói. Nós não temos um evento assim. Vamos organizar um encontro, reunir os corais da cidade, quem quiser participar, de uma maneira assim muito prática. Vamos organizar um dia, uma data, um local e reunir os grupos corais. E assim foi feito, né, a primeira edição do Encontro de Corais Cantar é Viver, né, o da ASPIUF, que ao longo desses 7 anos, né, estamos indo para a 8ª edição,
a gente recebeu muitos corais, uma média de 30 corais por evento. Então, a nossa experiência com isso foi o crescimento ao longo dos anos do evento. Corais sempre aderindo, corais que vão se mantendo desde o início até agora, sempre se apresentando, o que é bom, quer dizer que aquele grupo coral ele tem uma história já escrita já no nosso encontro de coros e sempre novos grupos que chegam. Então, nossa experiência é que o canto coral ele é vivo, ele é uma célula viva, ele transforma, ele movimenta, ele se renova. Então, é isso que a gente observa. E na vida, em todas as suas faixas, nesse encontro de corais, tem participado corais infantis ou infanto-juvenis? Sim, isso é uma coisa que a gente sempre busca ter. Incentivar, procurar, descobrir aonde que a gente pode encontrar corais infantis, juvenis, que possam participar, e a gente tem sempre conseguido grupos. E este ano, o 8º encontro, ele está previsto para quando e onde? Para o público poder já se programar. A ASPIUF tem uma parceria esse ano com a Unilassalle, que nos apoiou nas 3 primeiras edições, e esse ano volta a nos apoiar, recebendo o encontro de corais, o 8º encontro de corais, no seu teatro na universidade. E vai acontecer no mês de setembro, é sempre nesse mês que o festival acontece. Eu chamo de festival porque já ganhou assim, uma proporção maior. Os 3 dias no Unilassalle, a partir das 17 horas, nós teremos o 8º encontro de coros. Professor, nós estamos chegando já ao final do programa, mas de repente o senhor quer deixar alguma mensagem especial sobre a questão do canto coral para todos aqueles que estão acompanhando o nosso programa? O canto coral ele não é só um meio de educação musical. O canto coral ele é uma ferramenta importante na sociedade hoje. Se nós temos grupos infantis, a gente pode trabalhar uma série de questões, desde a sociabilidade desse aluno, a melhora no seu poder cognitivo. A gente tem um trabalho muito importante com o segmento ali na terceira idade, o que isso promove na qualidade de vida desse participante de canto coral. E a gente tem também um caminho muito seguro também de divulgação da nossa cultura, uma cultura regional de uma cidade, a cultura de um país. A gente tem uma ferramenta muito importante da manutenção da nossa memória cultural, que é o canto coral. Então, a mensagem que o maestro nos está deixando é: participe do canto coral de algum grupo organizado. Agradecemos a sua participação, sua presença, professor, maestro Joab Ferreira, e que, lembramos, tem especialização em regência, tanto no Conservatório Brasileiro de Música, quanto no Conservatório de Bordeaux, França. Muito obrigado e acompanhe nesse programa e outros programas pelo site da ASPIUF, que está na telinha. Comunique-se conosco pelo telefone e acompanhe os demais programas ASPIUF em Ação. Muito obrigado.